boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o prefeito de Queimados, Max Lemos. Boa noite, prefeito. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Walter. Um prazer estar aqui no seu programa, falar para a população do Rio de Janeiro, um prazer muito grande. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Para entrevistá-lo, eu convidei também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, prefeito. Vamos agora ao resumo das notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O Palácio do Planalto aposta em um debate técnico no Tribunal de Contas da União sobre a prestação de contas do ano passado. O principal questionamento feito pelo TCU é sobre as chamadas pedaladas fiscais. O governo usou recursos dos bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, para pagar programas sociais, como o Bolsa Família e o Seguro-Desemprego, e atrasou o repasse de dinheiro às instituições. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, disse que o debate político deve ficar restrito apenas ao Congresso. O governo evita falar abertamente, mas até a presidente Dilma Rousseff não descarta a possibilidade de reduzir a meta de superávit primário, que é o resultado das receitas menos as despesas, fixada em 1,13% para este ano. Ou seja, o objetivo é fechar as contas públicas com um saldo positivo de 66 bilhões e 300 milhões de reais. De acordo com o Ministério da Fazenda, nos 5 primeiros meses do ano, o governo conseguiu atingir apenas 12% da meta de superávit, porque arrecadou menos do que previa. No mesmo dia que teve uma reunião fora de agenda com o ex-presidente Lula, a presidente Dilma Rousseff recebeu os governadores dos estados do Sudeste. Eles estiveram em Brasília para pedir ajuda do governo federal para enfrentar a crise econômica. Os governadores apresentaram uma lista de pedidos para tentar manter os investimentos e os empregos nos estados. E pediram que a presidente sancione a lei aprovada em junho que autoriza o saque de depósitos judiciais pelos governos estaduais. A discussão do financiamento público de campanha e a idade mínima para deputados ficou para depois do recesso em agosto. No penúltimo dia de sessão, a Câmara decidiu manter a duração de todos os mandatos políticos e rejeitou mandatos de 5 anos. Para o governo, este primeiro semestre no Congresso foi marcado por grandes derrotas. E pela primeira vez, o vice-presidente Michel Temer disse abertamente aquilo que já se fala há muito tempo em Brasília. O PMDB vai ter candidatura própria a presidente em 2018. É o fim da aliança com o PT. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi mais longe. Disse que o casamento entre os dois partidos acabou faz tempo e que a relação entre o PT e o PMDB é como aqueles casamentos falidos, em que o casal dorme em camas separadas. Por hoje é só, mas na próxima semana eu estarei de volta. Até lá! Voltamos com o Jogo do Poder e voltamos com o prefeito Max Lemos. Prefeito, eu queria que o senhor me dissesse o que mudou durante esse período todo que o senhor está à frente da Prefeitura de Queimados. Como o senhor pegou a Prefeitura e como está hoje a cidade? Quer dizer, quais foram as transformações mais significativas operadas pelo poder público na cidade que hoje já produzem resultado na ponta para a população? Olha, Ricardo, nós recebemos Queimados em 2009, em janeiro de 2009, numa situação muito complicada, né? A cidade estava efetivamente com o sistema de saúde totalmente destruído. Naquela época, eu lembro bem que muitas matérias jornalísticas falavam de catástrofe na rede de educação, por exemplo, a rede física de educação, as escolas estavam todas destruídas. Das 26 escolas naquela época, você tinha 24 que são de reforma. Nós recebemos uma cidade sem projetos, que é o problema mais sério, você não ter como planejar futuro. Um orçamento muito pequeno. Qual era o orçamento? Orçamento de 96 milhões, para você tocar naquela época 135 mil habitantes, você cuidar dessa população com um orçamento abaixo de 100 milhões, é praticamente impossível. Uma cidade que asfaltava
7, 8 ruas ano, se muito, quer dizer, durante 4 anos fez aí 15 ruas, 16 ruas. E o mais grave, sem credibilidade. É igual um comércio, eu acho que prefeitura é igual você ter uma empresa. Você não tem credibilidade, você não avança. Queimados não tinha credibilidade, recebi queimados no CALC do governo federal, que é uma espécie, muita gente não sabe o que é o CALC, né? Mas o CALC atrapalha muito a administrar, às vezes, você conseguir recursos. É uma espécie de SPC, SPC. Das prefeituras e dos estados. Eu recebi a prefeitura do CALC, e infelizmente era uma situação muito E muito isso difícil. impossibilitava você contrair empréstimos federais. Impossibilita enfim, convênio, repasse convênio, financeiro, repasse. novos projetos, principalmente A para a prefeitura obra. fica totalmente amarrada. E uma coisa muito séria, você não tinha credibilidade também na iniciativa privada. Então você pegou uma cidade sem esperança, pegou uma cidade com uma situação catastrófica do ponto de vista da infraestrutura urbana, e tivemos que planejar para fazer E isso hoje, crescer. quer dizer, quais foram os principais avanços obtidos? Quer dizer, se eu tiver que escolher, digamos, 5 áreas que o senhor considera as mais importantes, onde foram registrados os maiores avanços administrativos, quais seriam? Olha, primeiro eu acho que foi a organização administrativa, dar o tom técnico acompanhado da política, não o inverso, né? Eu sou político, tenho uma honra muito grande de ser político, eu nunca deixo me colocar na vala comum dos políticos que têm seus problemas. Me honra muito a política, saber que a gente pode mudar a vida das pessoas através da política. Então, primeiro, botar boa técnica aliada à política. Isso funcionou muito bem. E a gente fez uma escolha, assim, uma decisão interessante. Nós governamos 100% com a população da cidade. Os nossos técnicos são todos da cidade. Então, aqueles que não tinham possibilidade técnica naquele momento, nós começamos a preparar muitas pessoas para estarem conosco. Então, eu acho que o primeiro grande avanço foi dar um norte, o que queremos. Nós colocamos como ponta de futuro para nós fazer a cidade crescer. Porque a gente acreditava que se a cidade crescesse, as outras coisas com certeza iam acompanhar esse crescimento. Então, eu decidi lá a cidade tem um distrito industrial que existe há mais de 30 anos. Esse distrito Mas estava meio adormecido, né? Na verdade, completamente não tinha novos empreendimentos. Você, depois que você foi para lá, se registra aí um número grande de novos empreendimentos, empresas, indústrias que se transferem. Nós temos conta disso por conta do noticiário. A toda semana, a todo mês, há alguma informação, algumas confirmadas, outras não, de que há interesse, ou algumas empresas já em processo de construção, instalação em Queimados. Né? Exatamente. Nós recebemos aí nesse distrito industrial, que existia há mais de 30 anos, você tinha um distrito que já teve no passado 20 e tantas fábricas, marcas fortes, né, marcas internacionais. Eu recebi a cidade com 7 fábricas apenas, sendo que 2 já estavam indo embora. E muitos galpões fechados, grandes fábricas fechadas, do ramo de alimentos, cervejaria, refrigerante, fábricas grandes fechadas. Então nós topamos o desafio de começar a governar a cidade lá de dentro. O ponto nosso de partida todos os dias, de saída, sempre foi o distrito industrial. Começamos a despachar, trazer todo o secretariado. Ou seja, a recuperação de Queimados se deu pelo fomento da instalação de novas indústrias, e isso, na verdade, gerou todo um círculo virtuoso na cidade, com repercussão em outras áreas. Né? Exatamente. Então, eu acho que o ponto de partida foi esse, acreditar que podia fazer a cidade crescer, porque não é possível você ter uma cidade a menos de 45 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, na margem da principal rodovia do país, uma cidade que passa uma rede de gás natural, uma cidade que não tem problema de energia, uma cidade que não tinha, naquele momento, problema de água. Não é possível a cidade dessa não crescer. Quantas indústrias, objetivamente, o senhor conseguiu fazer com que se instalassem em Queimados? 5 anos. E quais são as principais? Porque isso teve, me parece, uma repercussão direta no orçamento. O senhor falou no início do programa que o orçamento era de 90 milhões quando o senhor assumiu. Hoje, o orçamento de Queimados já é de 380, 390 milhões, ou seja, multiplicou por 4 o orçamento nesse período que o senhor está à frente da prefeitura do município. Quer dizer, quais foram as indústrias que foram para lá que justificam esse crescimento abrupto do orçamento? Olha, nós recebemos várias empresas grandes, médias, pequenas, a gente fez um trabalho muito próximo. Nós temos grandes marcas, hoje a P&G tem quase 900 funcionários lá, era a antiga fábrica da Coca-Cola, fechada há muitos anos.
Hoje funciona a P&G. Hoje eu tenho, por exemplo, lá a fábrica de louça mais moderna do Brasil, que é da Deca, do grupo Duratex, onde era a antiga fábrica da Ideal Standard, era uma fábrica pequena, foram investidos quase 100 milhões na fábrica da Duratex. Nós temos lá hoje, a nossa cidade produz hoje lancha de 53 pés, são barcos de mais de 3 milhões de reais. Deixa eu fazer uma Parece que a Piraqueta está também com uma fábrica Sim. de última geração. Em lá 5 meses, aproximadamente, 5, 6 meses, inaugura a fábrica de biscoito e de massa mais moderna do mundo lá, que é da Piraquê. É um investimento, é uma fábrica maravilhosa ficando pronta. Então nós temos diversas fábricas de cosmético, eu tenho uma laminadora grande de vidro hoje. Porque o nosso prefeito ele é meio mineiro. Ele não conta a história, né? Estou sentindo que ele fala, né? Eu consegui descobrir esse negócio, o fenômeno Queimados, com o Júlio Bueno. O Júlio Bueno disse, Diogo, o Max não conta para ninguém, mas ele trouxe 45 fábricas para a cidade Foram dele. 45 fábricas, né? É, porque De logística. na verdade, a gente ultrapassou a marca de 1 bilhão e 100 milhões de investimento privado na nossa cidade. Uma cidade no berço da Baixada Fluminense, você há de convir que não é tarefa fácil. Mas o Walter está falando aqui do Júlio Bueno, a gente tem que fazer muita justiça aqui. Obviamente que a gente teve muito trabalho, a gente cuidou de perto, mas a parceria com o governo do Estado foi fundamental, sabe, Ricardo? Num determinado momento, nós conseguimos provar que poderíamos ter um incentivo só na região do Distrito Industrial, para não atrapalhar as cidades vizinhas, não para a cidade inteira. A gente hoje não tem a cidade inteira incentivada, mas a gente tem o Distrito Industrial incentivado. Isso facilitou muito a parceria. Na época, o governador Sérgio Cabral foi grande parceiro, Júlio Bueno, grande parceiro. Esse incentivo reduz o ICMS de tanto para tanto? Exatamente. Em certos setores produtivos, você pode diminuir de 19% até 2%. É lógico que nós temos também o nosso incentivo, que é o incentivo do IPTU de 10 anos, podendo ser renovado, o ISS, o Imposto sobre Serviço, que às vezes aqui na capital paga 5%, dependendo do setor de serviços lá, nós vamos baixar para 2%. Então nós mostramos que existia a possibilidade de recuperar o distrito industrial sem atrapalhar as fábricas existentes no Rio de Janeiro. Com isso, na Lei 5636, nós recebemos a possibilidade de reduzir esse tributo. Vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o prefeito de Queimados, Max Lemos.